Muito bem, então na aula de hoje, na aula de física de hoje, nós temos um listão para a prova. Na verdade, né, eu separei aqui os exercícios mais importantes que foram recomendados pelos professores. Separei também questões de simulados, tá bom? E exercícios, né, de cada tema que vai cair na sua prova. Tá bom? Então, espero aí que você tenha assistido todas as minhas aulas até agora, tenha feito bastante revisões, né? E tenha feito bastante exercícios. E aqui a gente vai fazer bastante questões e uma recapitulação rápida da matéria, uma por uma, tá bom? Então, pega aí seu caderno, seu lápis e vamos para a aula de hoje. Bom, então temos uma primeira questão aqui, que é uma questão da prova falsa, né? Simulado, né? Chamado assim. E essa questão aqui basicamente é uma questão sobre associação de resistores. E também você vai ter que calcular a corrente elétrica aí do circuito. Então, questão número 1, né? Determine a intensidade da corrente elétrica nos resistores R1, R2 e R3 do circuito a seguir. Então, vamos dar uma olhada, ó. Então temos um circuito aí, perceba aí que você tem uma pilha, né? Um gerador não ideal, porque não é ideal, porque ele tem resistência interna, certo? Então esse é o nosso gerador não ideal, tem resistência interna de 80 volts, né? De força eletromotriz e resistência interna de 1 ohm, muito bem. E tem várias resistências, então vamos dar uma olhadinha nelas, né? Então R1 é esse cara aqui, ó, de 2 ohm, né, da esquerda, que eu tô sublinhando agora. R2 vale 4 ohm, lá em cima, né, 4 ohm. E o R3 valendo 12 ohm. Perceba que o R2 e o R3, né, eles fazem parte de uma associação, no caso, associação em paralelo, certo? Bom, então, aqui o que ele pediu, né? Ele está pedindo para a gente calcular a corrente, no caso da resistência R1, a corrente na resistência R2 e a corrente na resistência R3. Então, queria muito aí que você pausasse o vídeo e tentasse fazer essa primeira questão. E logo a seguir a gente faz uma recapitulação da matéria e também a resolução desse exercício, tá bom? Vamos lá, pausa o vídeo e tente fazer, sempre pegando a sua folhinha e desenhando novamente esse circuito, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá, né? Então, primeira coisa de tudo, nós precisamos de calcular a corrente total do circuito. No caso, a corrente total do circuito é a corrente que sai desse gerador, né? Então, o gerador aqui, não ideal, de 80 volts. A corrente está fazendo esse caminho, né? Sentido anti-horário, ok? No circuito como um todo. Bom, então para a gente calcular essa corrente total, nós precisamos da resistência equivalente do circuito. Para isso, observe aí, né? Que nós temos a resistência R1 de 2 ohm e também nós temos duas resistências R2 e R3 que elas estão em paralelo, ok? R2 e R3 estão em paralelo, então temos que calcular aí a associação em paralelo delas. Depois R4, né? 4 ohm. E aí perceba que por último nós temos a resistência interna, né? De 1 ohm aí dessa pilha, né? Desse gerador não ideal. Vamos lá, então primeiro de tudo calcular a resistência equivalente dessas duas aqui em paralelo. Para isso é só fazer o quê? É só fazer o produto pela soma. Então a resistência equivalente vai ficar 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12, 48. 4 mais 12, 16. 48 por 16, que é igual a 3 ohm. 3 ohm. Muito bem. Perceba que essa resistência de 3 ohm,
né, ela vai estar em série com o R1 e também com o R4. Então vai estar todo mundo em série depois, certo? Se você não entendeu, não tem problema, é só fazer um novo desenho. Eu vou desenhar novamente aqui do lado direito. Você vai ter um circuitinho mais ou menos assim, ó. Aproveite aí para, se você preferir, né, pausar o vídeo para redesenhar os circuitos também, para você poder entender direitinho o que está acontecendo. Caso você tenha novamente problemas, né, com relação a esse assunto de resistências, associação de resistências, né, resistência em série, resistência em paralelo, então eu recomendo aí que você assista as minhas aulas nos outros vídeos, tá bom? Então tem bastante vídeo aí de resistência em série, paralelo, gerador ideal, não ideal, receptores. Bom, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Aquele de 3 ohm, ele vem da onde? Ele vem dessas duas em paralelo, né? 4 e 12 em paralelo. E agora, para a gente calcular o quê? Para a gente calcular a corrente total do circuito, o Izão, é só usar a formulinha de Poulier, né? Que formulinha é essa? Então vou escrever aqui embaixo I igual a Ezão dividido por R mais resistência equivalente. Ezão é 80 volts. Rzinho, resistência interna, que vale 1, mais a resistência equivalente do circuito. Perceba agora, né, que a resistência equivalente vale quanto? Vale 10, é isso? Aliás, vale 9, né? É só somar 2 mais 3 mais 4. Porque agora nós temos essas outras 3 resistências em série. 2 mais 3, 5. 5 mais 4 dá dando 9. Então nós temos aí na continha, ó, 80 dividido por 1 mais 9. 80 dividido por 10, que dá 8 amperes. Prontinho. Então a corrente total vale 8 amperes. Eu sempre falo, né? Se você tem a corrente total do circuito, praticamente o exercício já está pronto. Corrente total vale 8 amperes. E vamos voltar agora para o circuito original. Vamos apagar aqui em azul. Vamos colocar as informações aí que a gente acabou de descobrir, ó. Então, corrente 8 amperes. E é a mesma corrente, né, que passa pela resistência R1. Então podemos escrever aí, né, que a corrente I1 vale também 8 amperes. Ok? Então a corrente elétrica no resistor R1 vale também 8 amperes, que é o que ele pediu, né, nesse item. Ele também pediu a corrente que passa no resistor 2, I2, e a corrente que passa no resistor 3, vamos chamar também de I3. Antes de continuar, perceba também que a corrente I4 vale 8 amperes também. Por quê? Porque a corrente total, olha só, ela dá uma volta completa no circuito, né? Portanto, a corrente que passa no resistor de 4 ohm também vale 8 amperes. Agora, para a gente calcular o I2 e o I3, olha só. Como o R2 e o R3 estão em paralelo, a corrente de 8 amperes ela vai se dividir em I1 e I2, não é isso? Em I1 e I2. Como é que a gente vai calcular a corrente I1 e I2? Você lembra como é que fazer isso? Então tem uma propriedade muito importante aqui, né? Qual que era a propriedade? A propriedade era que quando nós temos duas resistências em paralelo, o que era igual? A tensão é igual. O U deles é igual, certo? Então basta a gente calcular esse Uzão para calcular as resistências. Aliás, para calcular as correntes I1 e I2. Vamos fazer isso? Então, olha para o seu circuito aqui da direita, né? Então, eu vou apagar aqui em verdinho para não atrapalhar a gente. Pronto. Vamos calcular esse Uzão aí para calcular a tensão total aí do circuito e depois calcular a corrente interna, né? Então, a tensão no caso dessas duas em paralelo para depois calcular as correntes internas. Vamos lá. Então, esse Uzão
em verde vale quanto? Então é só fazer o quê? Que formulinha que a gente usa? Usa o URI, né? U igual a RI, aqui em verdinho, na parte de cima. U vai ser, a resistência vale 3 e a corrente vale 8. Portanto, U vale 24 volts. Muito bem. Então, nessa associação em paralelo, a tensão vale 24 volts. E agora, é só voltar. Vamos voltar agora em azul, para a gente calcular, ó, o I1, aliás, o I2, né? Vamos chamar de I2 e I3, olha só. Aqui é o I2 e o I3. O I1, na verdade, é da resistência 1, que vale 8 amperes, né? Então, esse I1, que vale 8 amperes, vai se dividir em I2 e I3, tá bom? Só corrigindo aí, I2 e I3. Para calcular esse I2 e I3, nós já temos o U, Uzão, valendo 24 volts. Agora é só fazer URI, U igual a RI. Então, vamos achar o I2. Então, achando I2, é só fazer U igual a RI. O U da resistência 2 vale 24 volts. A resistência 2 vale 4. E a corrente a gente quer. Então, é só fazer agora 24 dividido por 4, que é igual a 6 amperes. Pronto. 6 amperes. Completa aí, né? A tabelinha. Logo em seguida, vamos achar I3. Então, achando o I3, só fazer novamente URI, U igual a RI. Então, a tensão é 24 volts. A resistência R3 vale 12 ohm, vezes o I. Então, I é igual a 24 por 12, que dá 2 amperes. E olha que importante, né, perceber, né? Que se você somar 6 mais 12, quanto que dá? 6 mais 2, que dá 8 amperes, que é a corrente total. Então, essa corrente de 8 amperes, ela vai se dividir em I2 e I3, em que o I2 vale 6 amperes e o I3 vale 2 amperes. 6 mais 2 dando 8. E se você multiplicar, 4 vezes 6 dá 24 volts. E 2 vezes 12 também dá 24 volts. Né? Propriedade: resistências em paralelo, as tensões são iguais. Muito bem, então essa foi a primeira questão. Espero que você tenha aí aproveitado ela para relembrar bastante coisa, né? Então o que a gente relembrou aqui? Relembramos resistências em série paralelo. Lembramos também que num circuito com uma associação em paralelo, as tensões são iguais. E para calcular as correntes, primeiro de tudo, calcula a corrente total, né? Se o gerador for não ideal, ou seja, se o gerador tiver resistência interna, usa a lei de Pouliot, que é o Izão, né, é igual a Ezão dividido por R mais resistência equivalente, que é essa formulinha aí em vermelho que a gente utilizou, né? Eu estou destacando aqui, tá bom? E depois de achar a corrente total, você acha as correntes de dentro da parte das resistências, né, R2 e R3, calculando a tensão, né, na resistência equivalente de 3 ohm, e depois faz a igualdade, né, o igual a RI para cada uma delas. Muito bem, vamos para a próxima questão agora. Questão número 2. Essa outra questão aí do simulado, né? E acho que ela é muito importante porque ele não dá o desenho. Então vai ser você quem vai ter que desenhar. Vamos lá, questão número 2. As baterias chumbo ácido dos automóveis são constituídas, né, de 6 células geradoras, cada uma com cerca de 2 volts de força eletromotriz e cerca de 0,005 ohm de resistência interna, estando sempre associadas em série. Então vamos grifar as coisas importantes. Muito importante é interpretar o enunciado bem, né? Então, na interpretação do enunciado, você vai ter, ó, 6 células, cada uma com 2 volts de força eletromotriz e 0,05 ohm de resistência interna, associadas em série, certo? Então vamos anotar essas informações. 6
células. Anota aí no seu caderno, 6 células. O Ezão, força eletromotriz, vale 2 volts. Resistência interna, 0,005 ohm. Resistência interna. E elas estão associadas em série. Pronto, é isso. Ok? Muito bem. E agora, né, no item A ele pede: determine a força eletromotriz e a resistência interna de uma dessas baterias. Então essa bateria tem 6 células em série, tá bom? E no item B de bola, quando se dá a partida, a corrente na bateria é muito elevada, podendo atingir cerca de 200 amperes de intensidade. Para uma corrente com esse valor, calcule a DDP entre os seus terminais. Bom, então aqui eu queria muito aí que você pausasse o vídeo e tentasse fazer, né, o item A e o item B. Sugestão: faça o desenho do circuito. Faça o desenho do circuito, que vai ficar bem mais fácil de entender o que ele pede no item A e no item B, tá bom? Muito bem, então vamos lá, pausa o vídeo e tente fazer a questão número 2. Pronto. Então, estou desenhando uma bateria dessas. Cada célula com 2 volts e 0,05 ohm de resistência interna, tá bom? Então, o Ezão vale 2 ohm, 2 volts, e o Rzinho vale 0,05 ohm. Ok? E são 6, né? Portanto, ó, cada uma dessas células aí, ó, se associa com a outra em série. E nós temos a nossa bateria. E aí, como é que a gente calcula a força eletromotriz da bateria, o Ezão? Então são 6 células, é só somar, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 6 vezes, né? Só fazer 2 vezes 6 que dá 12 volts. Ok? Bateria de 12 volts, cuja resistência interna você também vai somar para estar em série. Então 0,005 mais 0,005 e assim por diante. Então é 0,005 6 vezes. Então faz a continha, 5 vezes 6 dá 30, né? Então 0,03 ohm. Certinho? Muito bem. Então espero que você tenha conseguido aí fazer o item A. Esse é o item A. E no item B, como é que a gente resolve o item B? Ele falou o seguinte, né? Que ele pode atingir até cerca de 200 amperes de intensidade. Então ele pede o que? A DDP entre os seus terminais. Então como é que fazia isso? Cálculo de DDP dos terminais de um gerador não ideal. Use a equação do gerador. Qual que era a equação do gerador? Espero que você tenha aí no seu formulário. U igual a E menos RI. Pronto, só isso. Então, U a gente quer, o Uzão a gente quer. O Ezão é a força eletromotriz, que a gente calculou vale 12, menos resistência interna 0,03. Tudo isso vezes a corrente, que vale 200. Olha só. Quanto que é 0,03 vezes 200? Bom, essa é bem fácil, né? É só cortar os dois zeros. Só fazer 2 vezes 3, que é 6. 12 menos 6, que dá 6 volt. Prontinho. Muito bem. Espero que você tenha conseguido fazer, né? Também essa segunda questão. Essa segunda questão aí também do simulado, ela fez com que você revisasse associações de baterias.
tá? Então as baterias podem ser em série ou em paralelo. Em série nós somamos a força eletromotriz e somamos a resistência interna. Em paralelo, a força eletromotriz vai ser igual e a resistência interna a gente usa na formulinha, né? Divide pela quantidade porque está em paralelo, tá bom? R dividido por N, né? Em que o N é o número de baterias em paralelo. Caso você tenha problemas, então assista os meus vídeos sobre associação de pilha. Tem tudo gravado já, né? Muito bem, então espero que você tenha conseguido fazer essa questão. Sempre que você tiver dúvidas, claro, você pode colocar aqui no chat, nos comentários, pode entrar em contato comigo. Mas tenho certeza aí que se você assistiu todos os meus vídeos anteriores, você vai conseguir aí fazer de letra essas questões desses simulados, desses listões, desses exercícios propostos. E agora, mais uma questão aí. Então, é outra questão sugerida, né? Porque esse tema é muito importante, que também pode cair nessa prova. Tá? Então, questão número 6. Uma casa possui 10 lâmpadas que permanecem acesas 6 horas por dia. Sendo de 100 watt a potência elétrica de cada lâmpada, a energia gasta no mês em kWh é de. Bom, então esse exercício aqui é sobre eletricidade, né? No caso, quanto de energia é gasto no mês. Então, esse tema de quilowatt-hora também já tem vídeo gravado. Tem bastante questão aí, né? Separada aí. Então, se você tem problemas, volta lá na parte teórica, assiste mais vídeos, bom? E mais uma vez eu quero aí que você tente pausar o vídeo para fazer essa questão número 6, que também é muito importante. E por ele ser um exercício do simulado, um exercício proposto, então é um candidato aí a cair na sua prova, tá? Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. Questão número 6. Muito bem, espero que você tenha tentado fazer. Aqui você tem que relembrar de uma fórmula, né? Que fórmula era? Espero que você tenha relembrado da fórmula, muito importante. Então, a energia em kWh é igual a potência vezes o tempo. Então, energia em kWh, a potência em kilowatts e o tempo em horas, tá bom? Então, esse é o tempo de uso no mês, né? Potência é a energia gasta. Aliás, é a potência, na verdade, né? Então deixa eu apagar. Potência é a potência do aparelho ligado. Por exemplo, se tiver um aparelho ligado, você coloca na fórmula. Se tiver 10 aparelhos, tem que multiplicar por 10. E aqui na esquerda é a energia gasta do mês, que é o que ele quer. Então vamos calcular. Então, a energia é igual a potência. Vamos ver qual que era a potência mesmo. Era 100 watt, né? 100 watt de potência. Vou dar uma olhadinha lá em cima. Eu vou grifar os dados importantes. Ó. São 10 lâmpadas, 6 horas por dia, 100 watts e o tempo de um mês, certo? Então vamos lá, qual que era a potência? A potência total são 10 lâmpadas, então 10 vezes a potência de cada lâmpada é 100 watts. Bom? Só que perceba que é muito importante observar a unidade em quilowatt, né? Como é que a gente transforma de watt para quilowatt? Nós temos que dividir por 1000, certo? Então divide por 1000, então 10 vezes 100 vai dar 1000 watts, dividido por 1000 para dar em quilowatts. Tudo isso vezes o tempo. Que tempo que era mesmo? Eram 6 horas por dia. Então 6 horas por dia e um dia, né? Nesse caso aqui, como ele está pedindo um mês, tem que colocar o tempo total no mês.
Um mês tem quantos dias? Um mês tem quantos dias? Um mês tem 30 dias. Pronto, é isso. E agora é só fazer a continha. Então aqui nós temos 1000 dividido por 1000, simplifica, só cortar. E 6 vezes 30 que dá 180 kWh. Muito bem, então esse exercício é muito importante também, né? Exercício aí que pode cair na sua prova. Eu fiz bastante exercício dessa matéria, desse assunto. Espero que você tenha aproveitado essa questão aí para poder revisar esse assunto, né? Vamos lá, mais uma questão aqui. Essa questão é sobre instrumentos de medição. No caso, nós temos amperímetros, certo? Então, questão número 7. No circuito elétrico a seguir, os amperímetros A1, A2, A3, A4, a fonte de tensão e os resistores são todos ideais. Nessas condições, pode-se afirmar que A1, A2 registram correntes de mesma intensidade, A1, A4. Então, aqui basicamente nós temos um circuito e vamos calcular a corrente, né, que passa por cada fio. E essa corrente é medida através do instrumento chamado amperímetro. Tá bom? Então vamos lá, pega o seu, novamente aí, né? Vira a sua folha, pega o seu lápis, redesenha. Redesenha assim, ó. Então estou redesenhando aqui o circuito. No lado direito, sem os amperímetros. Bem rapidinho aqui. Pronto, sem os amperímetros, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a corrente total do circuito. Lembre-se, né? Barrinha maior é positivo, barrinha menor é negativo. Então a corrente, ela sai e dá uma volta. Assim, né? Nesse caso, no sentido anti-horário. Tá bom? Vamos lá. Então, cálculo da corrente total. Para calcular a corrente total, nós precisamos da resistência equivalente. Como é que a gente calcula a resistência equivalente no circuito? Então, uma pausa aí para você tentar calcular a resistência equivalente do circuito. Esse é o básico, né? Então, tem que saber fazer isso, muito importante. Tente fazer, pausa o vídeo e logo em seguida a gente continua. Muito bem, espero que você tenha conseguido aí. Acho que é bem tranquilo, né? Nós temos duas resistências em série aqui, ó. 1 com 2, dá 3 ohm. Depois, essas duas, né? Essa de 3 ohm com essa outra de 3 ohm aqui em verde, ó. Tá vendo? Elas estão em paralelo. Então, a resistência equivalente, nós dividimos pela quantidade, né? Então, 3 dividido por 2, que dá 1,5 ohm. Pronto. Então, a resistência equivalente dá 1,5 ohm. E agora, primeira lei de Ohm. Uri ou igual a Ri. O Uzão vale 12. Resistência vale 1,5 vezes o I. Portanto, a corrente vai ser 12 dividido por 1,5. Que dá 8 amperes. Então, a corrente total vale 8 amperes, certo? Dá uma olhadinha aqui agora, aqui na esquerda. Corrente 8 amperes, quer dizer que o A4 também vale, né? Ele está marcando 8 amperes, certo? Aí a corrente deu uma volta completa, o A1, né? Lá em cima também vale, está marcando também 8 amperes, certo? Agora, o A2 e o A3, eles estão marcando correntes diferentes. Perceba que essa corrente de 8 amperes, ela vai se dividir, né, em partes diferentes. Como é que a gente calculava, então, a corrente de cada uma dessas partes? É só lembrar que, como as tensões são iguais, lembra? Quando nós tivermos aí resistências em paralelo, as tensões são iguais, tá bom? Então basta calcular a tensão em cada uma delas e aplicar a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, aliás, né? Uri, igual a Ri. Quanto vale esse Uzão aí? O U
que a tensão total aí vale 12 volts. Perceba que 12 volts é a tensão da pilha, 12 volts. Então tudo vale 12 volts. Ok, agora ficou fácil, né? É só aplicar aí para encontrar aí o A2, né? A corrente número 2. Faz o igual a RI, vou fazer aqui em vermelho, URI, o igual a RI. O Uzão vale 12, a resistência vale 3, a corrente 2 a gente quer. Então 12 dividido por 3 que dá 4 amperes. E vai dar a mesma coisa, né, pro A3. Vai ficar a mesma coisa, 12 dividido por 3, porque 1 mais 2 dá 3, 4 amperes. Ok? Então, ó, faz todo sentido, né? Aquela corrente de 8 amperes, que era a corrente total, ela vai se dividir em duas partes. Uma valendo 4 amperes, outra também valendo 4 amperes. A soma 4 mais 4 dá 8. E faz todo sentido também porque, como as resistências são iguais, né? Assim, não, mas tem uma de 1 ohm e outra de 2 ohm. Ela não é igual a de 3. Na verdade, essa de 1 e de 2, elas estão em série. Por isso que vai dar 3 e 3. Ambas são iguais, então elas dividem as correntes em partes iguais. 4 amperes e 4 amperes. Tá bom? É isso aí, agora é só assinalar a alternativa correta, né? Tá bom? E é isso. Então, essa foi a questão número 7, uma questão bastante importante. Espero que você tenha aproveitado aí para revisar bastante coisa nessa questão número 7 também. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários ou entrar em contato comigo. Bons estudos e até os próximos vídeos.